Tem uma cena que se repete em oficina e em garagem de casa. A pessoa troca o óleo, liga o carro, dá tudo certo. E 2 dias depois, encontra uma mancha no chão, ou então o motor começa a beber óleo. A luz do óleo pisca numa curva, ou o filtro fica tão travado que na próxima troca vira uma briga. E aí vem a pergunta que ninguém gosta. Como uma coisa tão simples conseguiu virar dor de cabeça? A resposta é que óleo de motor não é só um líquido para lubrificar. Ele é uma peça do sistema, com papel em temperatura, vedação, limpeza interna e proteção contra desgaste. E a troca é um momento crítico porque você mexe em 2 pontos que não perdoam pressa: rosca do bujão do cárter e vedação do filtro. Hoje eu vou te dar um roteiro mental bem prático e seguro da troca de óleo do Chevrolet Onix. Do tipo que serve tanto para fazer em casa quanto para você conversar com a oficina sem ficar no escuro. Antes de falar de ferramenta, macaco, bujão e filtro, tem um detalhe que resolve metade dos problemas: confirmar qual é exatamente o seu Onix e o que ele pede. Muita gente olha só a viscosidade tipo 5W30 e acha que pronto, qualquer um serve. Só que a viscosidade é apenas uma parte. Existe também a especificação do fabricante, normas e aprovações que mudam conforme motor, ano e aplicação. E a forma mais confiável de tirar isso da dúvida não é a internet nem o "me falaram". É o manual do proprietário. E quando disponível, a etiqueta no cofre do motor ou a recomendação oficial de manutenção. Por que isso muda tanta coisa? Porque um óleo com a viscosidade parecida, mas com pacote de aditivos e especificação diferentes, pode até funcionar por um tempo, mas favorecer borra, aumentar consumo, piorar partidas a frio ou acelerar desgaste. O Onix é um carro comum no trânsito, mas os motores e calibrações não são todos iguais. Então, primeira regra: o óleo certo é o que atende à viscosidade e à norma pedidas para o seu motor, não o que estava em promoção. E o intervalo de troca? Tem gente que trata como religião. Ou troca cedo demais por medo, ou estica demais porque o carro roda pouco. O correto é seguir o intervalo indicado e ajustar se o uso for severo. O uso severo não é só track day. É muito anda e para, percurso curto em que o motor nem esquenta direito, poeira, subidas constantes, trânsito pesado e até carro, que passa muito tempo parado e pega poucas vezes. Nessas condições, o óleo envelhece diferente. O que importa aqui é entender o mecanismo. Quanto mais o óleo sofre com temperatura, contaminação por combustível e umidade, e quanto mais o filtro acumula resíduos, mais você precisa respeitar o intervalo ou antecipar. Sinais que pedem atenção antes do prazo: cheiro forte de combustível no óleo, nível subindo sem explicação, óleo muito escuro e fino logo depois da troca, ruídos de tucho, em partida a frio que não existiam, e principalmente qualquer vazamento visível. Só que cuidado! Óleo escurecer não é sozinho prova de que já era. Óleo moderno escurece porque está limpando. O que interessa é consistência, cheiro, presença de partículas e o comportamento do nível. Agora sim, preparação. A diferença entre uma troca tranquila e um acidente bobo costuma estar aqui. Você vai lidar com carro elevado, óleo quente, ferramenta em posição desconfortável e risco de escorrer óleo em lugares errados. Então pensa assim: seu objetivo não é só trocar, é trocar sem tomar queimadura, sem derrubar o carro, sem espanar rosca e sem deixar vazamento. Ferramentas e materiais típicos: óleo novo na quantidade correta para o seu motor, filtro de óleo correto, recipiente grande o suficiente. Para o óleo usado, funil, luvas, pano ou papel absorvente. Chave para o bujão do cárter do tamanho certo e uma chave de filtro ou cinta caso o filtro esteja apertado. Se o seu bujão usa arruela ou anel de vedação separado, tenha um novo. Tem bujão que vem com vedação integrada, mas quando há arruela, reaproveitar é pedir para ter suor de óleo depois. Outro ponto: onde você vai levantar o carro? Se for usar macaco, o carro precisa ficar em cavaletes, em piso firme e nivelado, com calços nas rodas. Não confie em macaco sozinho? E se você tiver rampa, ótimo, desde que seja estável e o carro fique bem apoiado. O ideal é trabalhar com o carro nivelado para drenar o máximo possível e para a medição do nível depois ser confiável. E a temperatura do motor? Muita gente erra por excesso de coragem. Óleo muito quente escorre rápido, mas queima. Óleo totalmente frio escorre devagar e pode deixar mais resíduo no cárter. O meio termo costuma ser o melhor. Motor morno, daqueles que você rodou alguns minutos,
desligou e ainda está quente, mas não no ponto de te machucar. Se você acabou de chegar de viagem e está tudo pelando, espera. Pressa que isso aumenta risco. Com o carro seguro e o recipiente posicionado, o primeiro passo é localizar o bujão do cárter e o filtro. Dependendo da versão, pode haver um protetor inferior. Se tiver, remova com cuidado, guarde os parafusos e observe se já existe óleo acumulado ali. Isso pode indicar vazamento antigo que você vai querer acompanhar depois. Chegou a hora da troca de óleo do Chevrolet Onix, no passo a passo que evita as armadilhas comuns. Você vai começar pelo bujão. Use a chave certa, bem encaixada. Aquele hábito de usar chave folgada ou improvisar com alicate é a receita clássica para arredondar a cabeça do bujão. E bujão arredondado não é só chato. Ele te prende, porque na próxima manutenção vira um problema maior. Ao soltar, pense no fluxo. O óleo vai sair com força no começo e pode dar um salto. Então posicione o recipiente um pouco à frente de onde você imagina e tenha pano à mão, solte o bujão com firmeza, mas sem trancos. Quando estiver quase no final da rosca, segure o bujão com os dedos e retire rápido, afastando a mão para não pegar o jato quente. Deixe escorrer. E aqui tem um detalhe que muita gente pula. Observe o que está saindo. Você não precisa virar laboratório, mas repare se há limalha metálica evidente, se o óleo parece com glitter no reflexo, se tem aspecto de borra muito pesada, ou se sai muito ralo e com cheiro intenso de combustível. Um pouco de sujeira é normal. O que preocupa é excesso de partículas metálicas ou consistência muito alterada. Se notar algo assim, vale parar de tratar como troca de rotina e investigar. Enquanto drena, você pode ir para o filtro. O filtro de óleo é um ponto de vazamento comum quando é apertado errado, instalado com anel de borracha seco ou quando fica com a junta antiga colada no bloco. Sim, isso acontece. Você tira o filtro velho e o anel de borracha fica grudado no motor. Aí você instala o filtro novo por cima e pronto. Vazamento na primeira pressurização. Para remover o filtro, tente primeiro com a mão, se houver espaço. Se estiver preso, use a chave de filtro com cuidado, sem esmagar o corpo do filtro a ponto de rasgar. E se ele estiver muito teimoso, não vale a pena entrar na briga de força cega. O caminho é melhorar o acesso, usar a ferramenta correta e ir com paciência. Forçar torto pode danificar a base onde o filtro encosta. Fora o filtro, limpe a superfície de assentamento no motor. Procure o anel de borracha antigo. Se estiver lá, remova. Depois pegue o filtro novo e faça duas coisas que parecem pequenas, mas evitam problemas grandes. Passe uma película de óleo novo no anel de borracha e rosqueie até encostar, sem cruzar rosca. A partir do encosto, o aperto geralmente é na mão, com mais uma fração de volta conforme orientação do próprio filtro. A ideia é vedar, não soldar. Filtro apertado demais vira sofrimento na próxima troca e pode deformar a junta. Volta para o bujão. Antes de colocar, limpe a região do cárter onde ele veda. Se houver arruela, coloque uma nova. Rosqueie primeiro com a mão. Isso é essencial para não cruzar rosca. Se você começa com chave e a rosca entra torta, você pode espanar o cárter. E rosca espanada no cárter significa reparo que varia de chato a caro, além do risco de vazamento constante. Quando encostar, aperte com firmeza, mas sem exagero. O apertar até não aguentar mais é um mito perigoso. A vedação acontece pela arruela, junta, não pela violência. Se você não tem torquímetro, a referência é simples. Encostou, assentou, mais um aperto controlado. E pare. Se você usa torquímetro e tem o valor correto do manual, melhor ainda. Mas se não tem, o objetivo é evitar esmagar a vedação e destruir a rosca. Agora vem a parte em que muita gente se perde. Colocar a quantidade certa de óleo. O erro aqui costuma ser duplo. Ou a pessoa coloca tudo de uma vez, passa do nível e depois tenta dar um jeito. Ou coloca pouco, esquece de conferir e sai rodando com nível baixo. A melhor abordagem é colocar quase a quantidade total recomendada, mas sem completar de cara. Use funil. Vá com calma. Espere alguns segundos para o óleo descer para o cárter. Depois, confira a vareta com o carro nivelado. E aqui um detalhe que muda a leitura. A forma de medir. Retira a vareta, limpa, coloca de novo até o fim, retira e lê. Se você mede correndo, com o óleo ainda escorrendo pelos canais, dá a leitura errada. Depois de colocar quase tudo e ver que está próximo do nível, aí sim você liga o motor por pouco tempo, só o suficiente para pressurizar o sistema e encher o filtro. Fique atento à luz do óleo. Ela deve apagar normalmente. Se ela não apaga, não trate como deve ser normal. Desligue e verifique.
Pode ser nível muito baixo, filtro mal instalado ou algum problema que merece atenção imediata. Desligou o motor, espere alguns minutos para o óleo voltar ao cárter e estabilizar a leitura. Meça de novo. Aí você faz o ajuste fino, aos poucos, até ficar no nível correto. Evite completar acima do máximo. Nível alto não é extra proteção. Pode aumentar pressão interna, favorecer espuma em certas condições e causar consumo e vazamentos. O motor foi projetado para operar dentro de uma faixa. E agora vem o momento que separa a troca bem feita da troca quase. Procurar vazamento com calma. Olhe o bujão. Passe um papel perto. Veja se aparece umidade. Olhe o filtro. Às vezes o óleo não pinga na hora. Ele sua e começa a formar gota depois. Com o carro ainda no alto, observe as superfícies. Se tiver protetor inferior, veja se não ficou óleo acumulado que vai cair depois e te enganar, parecendo vazamento novo. Se você encontra vazamento no filtro logo após a troca, as causas comuns são: anel do filtro não lubrificado e torcido, junta antiga. Do filtro ainda no motor. Filtro instalado torto ou com rosca cruzada. Ou aperto inadequado. No bujão, geralmente é a arruela reutilizada, sujeira no assentamento, ou aperto exagerado que deformou a vedação. Resolver cedo evita que você rode com nível baixando sem perceber. Tem também um problema silencioso. A pessoa troca o óleo e, dias depois, o nível baixa um pouco. Nem sempre é vazamento. Às vezes ficou um pouco de ar no sistema e o nível estabiliza depois da primeira circulação, principalmente se a conferência foi apressada. Por isso, é bom conferir novamente após alguns trajetos curtos, com o carro no nível e motor frio, ou após esperar tempo suficiente para o óleo descer. Outra armadilha: não trocar o filtro em toda a troca. Pode parecer economia, mas geralmente é economia falsa. O filtro satura. A válvula interna pode trabalhar mais. O óleo novo se contamina mais rápido e você encurta a vida útil do próprio óleo. Se a ideia é preservar motor, o filtro é parte do pacote. E já que estamos falando em preservar, anota mentalmente o que mais destrói motor em troca de óleo. Óleo fora da especificação correta. Nível errado, para mais ou para menos. Bujão com rosca danificada ou mal vedado. Filtro mal instalado. E descarte errado, que não. Destrói só motor, mas também ambiente. Sobre descarte. Óleo usado e filtro usado não são lixo comum. O óleo contaminado é resíduo perigoso. O ideal é armazenar em recipiente fechado, sem misturar com solvente, água ou outros produtos, e levar a um ponto de coleta, oficina ou local que faça recolhimento. O filtro também deve ir para descarte apropriado porque fica impregnado de óleo. Fazendo isso direito, você evita sujeira, evita problema ambiental e ainda ajuda a cadeia de reciclagem de óleo. E se algo der errado no meio do caminho? Tem 3 situações em que não vale insistir por teimosia. Primeira, rosca do bujão patinando, sem apertar. Isso é sinal de rosca danificada. Segunda, filtro que não rosqueia suave no começo. Se não entra com a mão, pare e alinhe. Terceira, luz do óleo não apaga após a troca ou aparece ruído anormal forte. Nessas horas, o correto é interromper, revisar a instalação e, se não resolver rápido, procurar ajuda, porque rodar assim pode causar dano. Quando você entende esse processo, você percebe por que tanta gente se complica. A troca parece simples, então a pessoa subestima os detalhes. Só que o motor não negocia com detalhe. Ele aceita o procedimento certo ou ele cobra depois. Se você guardar um roteiro único na cabeça, que seja este: confirmar especificação no manual, trabalhar com segurança e carro nivelado, drenar com cuidado para não estragar rosca e não se queimar, trocar filtro sempre e checar a junta, reinstalar bujão com vedação, em bom estado, completar com controle e medir direito, pressurizar e conferir vazamentos, medir de novo após estabilizar, e descartar corretamente. Fazendo assim, a troca de óleo do Chevrolet Onix deixa de ser um risco escondido e vira uma manutenção previsível. E o melhor sinal de que deu certo é o mais simples. Você olha o chão depois e ele continua limpo. O motor funciona redondo, a luz do óleo se comporta como deve, e você sabe exatamente o que foi feito.